Olá, eu sou Wanderson Franco. Agradeço a oportunidade do convite feito pela equipe responsável da Casa Espírita em Juiz de Fora por mais este canal de luz que nos ajuda, nos instrui num momento tão ímpar da humanidade. Mas é isso. O que nós propomos e vamos trazer para essa breve reflexão o tema podemos dizer que é o antes e o depois. Trouxe aqui alguns slides para facilitar a nossa reflexão, para usar os recursos que a tecnologia nos possibilita para um melhor entendimento. O antes e o depois. Por que esse título, Wanderson? Bem, no Evangelho segundo o Espiritismo, como vamos ver daqui para frente, ele traz informações preciosas. Até então, o conhecimento religioso e, podemos dizer, científico da humanidade dizia a partir do nosso nascimento. Com o avanço, nos trouxe até a concepção e o ponto final, a morte. Só que aprendemos no Espiritismo que existe o antes e existe o depois. E essas duas palavrinhas devem ser utilizadas não só na questão do espírito imortal, da pré-existência e da pós-existência do espírito, da alma, antes do nascimento, a pré-existência, e após a morte, a pós-existência. E isso Chico trouxe muito bem nas cartas que ele trazia para consolar as mães sofridas, o depois. Esse princípio que o Espiritismo trabalha, a comunicabilidade com os espíritos. Quem são estes? São aqueles que partiram deste mundo físico, nos comprovando a existência do mundo espiritual e da sua relação intensa conosco. O antes, temos a justiça da reencarnação. Conseguimos, como diz Kardec, através da reencarnação, entender a justiça de Deus. Isso está muito bem explicado, como dissemos no início, no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 4, que tem o título Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ali Kardec nos traz orientações preciosas, junto com as instruções dos Espíritos, exatamente isso. Porque até então a concepção do pós, do depois, seria ou o céu, ou o inferno, ou o purgatório. Aí colocamos várias possibilidades. Só que o Espiritismo vem nos mostrar que essa alma colhe, se quiser usar esse termo, ou recebe as informações e as consequências das escolhas feitas no presente. Então, é este antes e o depois que nos amplia os horizontes que o Espiritismo nos traz. Bem, se voltarmos no Evangelho, né, na nossa Bíblia, no Novo Testamento, vamos encontrar em Romanos essa informação que é muito importante, muito preciosa. Está lá em Romanos 2,6. Deus recompensará cada um segundo as suas obras. Pois é. É uma palavra recompensa, né? O recompensará deve ser melhor estudada, melhor entendida, não é nenhum presente. Mas é isso. Que obras seriam essas? A que obras eu devo me responsabilizar para receber essa tal recompensa? Vemos também que o próprio Cristo, o próprio Jesus, quando esteve entre nós, registrou Mateus em 16:27, a mesma frase. A cada um segundo suas obras. Bem, aqui nós perguntamos,
Qual que é a sua obra? O que você tem feito na vida e pela vida? Que obras seriam essas? No livro Libertação, assim como em outros livros da série Mundo Espiritual de André Luiz, vemos o que ele trouxe em Libertação. A cada um será dado de acordo com as suas obras. É um dado que não é gratuito. É como se fosse apresentada as faturas ou os créditos de acordo com as escolhas, que têm uma relação muito grande com as nossas obras. E no livro Céu e Inferno, na primeira parte, no capítulo 5, no item número 4, Kardec nos traz essa justiça divina, que antes era interpretada como céu ou como inferno, nada mais como uma sequência da nossa existência física. E ele diz, no final desse item que nós mencionamos, a cada um segundo as suas obras. Palavras que resumem integralmente a justiça de Deus. É exatamente isso. A reencarnação, como está no Livro dos Espíritos e como entendemos, é a maneira mais justa de entendermos a justiça divina. Porque se nos pautarmos pelo que acontece numa existência física do nosso nascimento, são tantas injustiças. Por exemplo, por que que a minha filha fisicamente tem um corpo dentro das perfeições que nós definimos que é ter os membros inferiores, superiores, a capacidade, a liberdade de ação, e o filho do meu amigo não tem, ele depende de alguém, é cadeirante, precisa de uma inclusão, de um acolhimento, porque nós criamos um padrão, né, do que nós julgamos ser perfeito. Mas partindo daí, Deus seria justo ou dando a uns uma condição melhor de vida e a outros não? Se a gente for analisar a vida como nascimento e morte, com certeza iremos ver ou chegar à conclusão de que existem várias injustiças. Mas o antes e o depois que nos apresenta a doutrina espírita começa a ampliar o nosso leque de entendimento, nos traz novas opções para entender, e as comunicações vindas do mundo espiritual, tal qual as cartas do Chico que nós mencionamos, traz muitos elementos que nos traduzem melhor o que nós vimos e entendemos no primeiro momento como injustiça. Estou dando aqui aparentemente uma volta, mas não. Vamos continuar aqui nas nossas reflexões. Então é isso, cada um segundo as suas obras, existe esse antes e esse depois. E aqui eu queria falar com vocês sobre o aprender e ensinar a dar conta da própria obra, a aprender e ensinar a dar conta da própria vida. Tentarmos sermos pessoas com os instrumentos que nos apresenta, com as informações que nos apresenta o Espiritismo, dar conta da nossa própria vida, nos mantermos de pé e, sempre que possível, auxiliar aqueles que por algum motivo possam estar momentaneamente em queda, pois estarmos de pé não é nenhuma garantia. A vida, nessa mudança que ela se dá, a qualquer momento podemos cair. E aqui fica uma pergunta: é possível realizar essa obra sozinho, sozinha? Será que somos capazes de dar conta da nossa própria obra sozinhos? Não. Aqui é um outro conceito que o Espiritismo nos apresenta e nos ensina, que é a interdependência. Somos dependentes uns dos outros. Não conseguimos caminhar sozinhos sem um amparo de alguém. Começa no nascimento. Se não tiver dois espíritos dispostos a se unirem, e o que estiver num corpo feminino, ter todo o seu corpo aparentemente transformado,
cuidado, zelado para que nós possamos chegar aqui, já nos mostra que não somos capazes de encarnados dar conta da nossa própria obra sozinhos. Vamos precisar de alguém. É um outro discurso que muito de nós temos, que é aquele: não quero dar trabalho para ninguém. Olha, infelizmente, isso não é possível. Estar encarnado é, em algum momento, ser um instrumento para que o outro exercite o amor, exercite o cuidado, porque nós vamos precisar de alguém para nos dar banho assim que nós chegamos numa encarnação. E na nossa partida, vamos precisar de alguém que carregue o local onde nosso corpo é colocado. Alguém que nos conduza ao local onde o nosso corpo será sepultado. E se por merecermos, alguém que ore por nós, que interceda por nós diante da nossa fragilidade. Então, essa obra que somos convidados a dar conta, não conseguimos fazê-la sozinho. Vamos precisar de alguém. E para isso é necessário a humildade, saber reconhecer. Reconhecer a nossa dependência. Por isso, aprender e ensinar a dar conta da própria vida é isso. Você que é responsável por alguém, você consegue ensinar para este alguém, se for seu filho, por exemplo, a sua filha, a eles a darem conta da própria existência? Você conseguiu aprender que existe o antes e o depois, que você é responsável por tudo aquilo que você escolhe e faz? Que a intercessão divina, o amor divino, nos possibilita, de certa forma, uma possibilidade para que nós executemos o que precisa ser executado por nós. E aqui a gente traz uma questão do antes e o depois, que é o custo da existência. Chamamos de custo da existência, porque uma existência tem um custo, tem um custo. E eu lembro aqui uma das mensagens trazidas pelo Chico, né, das inúmeras preciosidades que ele nos deixou, uma de Humberto de Campos, que é a conta da existência. Quando um jovem, durante o sono físico, ele tem o desdobramento, e era um jovem assim um pouco mais relaxado, né? Tinha algumas facilidades, pelo que dá para entender da mensagem, e ali é dito para ele: meu amigo, você sabe quantos grãos de arroz foi necessário para que o seu corpo esteja da forma que está? Quantos animais morreram para alimentar o seu corpo? Quantos cuidados você precisou? E ele vai apresentando a ele a conta da vida, o custo da existência que estamos chamando aqui. Ele acorda super disposto a tentar honrar e valorizar a vida, não perder tempo. E é isso. Para nós estarmos onde nós estamos agora, muita situação aconteceu, muito sofrimento, muita dedicação, muitas mortes, né? Para quem ainda se alimenta de carne, ou se não alimenta mais, mas já se alimentou. Quantas vidas foram ceifadas para que nós estivermos onde nós estamos, para nós estarmos onde nós estamos. Então, aqui eu quero partir de uma reflexão que eu tiro até de uma letra de uma música, que é que o simples seja visto como o mais importante. Eu não quero falar aqui das grandes obras que podemos e que algumas almas já fazem, de grandes ensinamentos, de grandes palestras, de grandes estudos, de meus mestrados, doutorados, não. Que o simples seja visto como o mais importante. E esse simples seja visto no aprender e no ensinar. Se eu sou responsável por alguém, por exemplo, se eu sou pai, se eu sou mãe, se eu sou avô, se eu sou avó, tio, é importante que eu apreenda essa questão primeiro. Porque quando você vai ensinar, seja pelo exemplo, pelas palavras, algo, se você já consegue vivenciar, saiba que isso tem uma força maior do que as palavras. Aqui, como eu disse, o simples, né?
É isso. Sem alimentação, nós não conseguimos sobreviver. Precisamos do alimento. E alguns de 4 em 4 horas, outros privilegiados de 3 em 3 horas. Mas é isso. Precisamos da refeição. E aqui um prato tipicamente brasileiro, né? Um arroz com feijão e uma farofa. Outros pratos são mais requintados, mas vamos partir deste. Tem um custo, não tem? Isso aí nós chamamos de presente. Geralmente, nossos filhos ou nós mesmos encontramos esse prato pronto na nossa frente. Ah, Wanderson, mas eu pago. Eu vou no restaurante e pago. Sim, e encontra o prato feito, você pagou. Só que na vida, da mesma forma que nós iniciamos aqui as reflexões com o antes e o depois, este prato tem um antes. É. Alguém precisou cultivar a terra, semear, cultivar o que foi semeado. Cultivar tem a ver de cuidados. Alguém precisou, depois de um tempo, colher, transportar, embalar, transportar novamente, colocar numa prateleira no supermercado ou no mercadinho do seu bairro. Tem um custo antes disso. Para que esse produto esteja à disposição para que o suor do nosso trabalho possa comprar este alimento. E depois temos o fazer. Olha o que envolve o antes. Às vezes eu não vou saber o que eu fui numa existência anterior. Talvez por sonhos, tal, intuições, a gente consiga ter uma lembrança, ou se analisar a própria vida, dá para ter uma noção. Mas tem outros antes mais curtos que nós já sabemos. Então é importante a gente lembrar ou relembrar isso, para valorizar aquilo que nos mantém vivos. E aprender e ensinar. Eu mostro isso para os meus filhos? Ou os meus filhos só acostumam a ver aquele prato pronto? Ah, tadinhos, eles têm que estudar. Eu sofri tanto e não quero que meus filhos passem pelo que eu passei. Não vou nem apresentar isso a ele, que eu nem lembro que existe isso. Pois é, lembrando da transitoriedade da vida, ensinar esse antes para os nossos filhos, para aqueles que nós somos responsáveis no ensinar, é fundamental. É que esse simples seja visto como o mais importante. Esse é o antes de um prato de comida na mesa. E tem também o depois. Quem cuida de uma casa, geralmente as mulheres, mas muitos homens já estão envolvidos nesse comprometimento de cooperar naquele pequeno universo onde ele está inserido. Ele fica preocupado com as causas do mundo. Ele fica preocupado, seja ele, seja ela, com as questões mundiais de outros países, as misérias, as injustiças, mas eu tenho dado conta da minha própria existência, eu tenho colaborado dentro do meu lar para que o meu alimento, que está prontinho num prato, não seja peso para alguém, nem sobrecarregue alguém. Eu ensino os meus filhos na infância que é importante isso. Ah, Wanderson, passou, eu não fiz isso, o que eu posso fazer agora? Olha, vai aparecer a oportunidade. Seja com o filho de alguém, ou com o vizinho, ou com você mesmo, ou com adultos que às vezes desconhecem e não lembram desse antes e o depois. Por que eu estou falando sobre esse antes e depois, esse detalhe tão simples? Porque atrás desse antes e desse depois, existe uma coisa e alguns sentimentos que são nobres, que é a gratidão. É. No Evangelho segundo o Espiritismo, tem um trecho que o Lázaro nos traz numa instrução dos Espíritos, que ele diz assim: na sua origem, o homem só tem instintos. Mais avançado e corrompido, ele tem sensações. Mais depurados e instruídos, ele tem sentimento. E o ponto delicado do sentimento é o amor. E o amor é isso. Ele é o conjunto de outros nobres sentimentos, entre eles a gratidão. Quando eu consigo olhar o antes e consigo ensinar o antes, eu valorizo aquele trabalho que foi feito. Eu vejo que eu sou dependente do outro, que muitas vezes eu desconheço. Se eu vou em restaurantes, eu não sei quem produziu,
mas alguém levantou cedo, foi lá, trabalhou, é um espírito imortal, é um ser amado, é uma ovelha do rebanho do Cristo. É toda essa dimensão de entendimento que coisas simples são capazes de nos relembrar e de nos mobilizar internamente do nosso comprometimento para com a vida. E esse comprometimento começa no nosso lar. Começa em eu mostrando os meus filhos, as minhas filhas, os meus sobrinhos, enteados, seja quem for, que naquela casa, aquele prato não é uma mágica pronta que está ali e apareceu do nada. Teve todo um esforço anterior e que vai precisar de um esforço depois. Qual que é a minha parte na obra da criação? Quais são os pequenos gestos que eu já sou capaz de fazer? Sede fiéis nas pequenas coisas que eu vou te dar a intendência das maiores. Bem, é isso. E um outro detalhe, por experiência própria, que é interessante, às vezes nós temos parentes que estão acamados, não conseguem estar com a liberdade toda de mobilidade dentro de casa. E às vezes a gente não quer sobrecarregar essas pessoas, mas só que elas se sentem muitas vezes, além da própria condição física, uma certa inutilidade, e que não deveria ser, pois às vezes eles têm disposição de descascar uma batata, se for o caso, de segurar o copo d'água para alguém, conseguem anotar uma receita que vê na TV, algum programa, conseguem partilhar e se sentirem úteis. Porque uma das questões que abalam muito a nossa idade mais avançada, a decrepitude, que isso é normal e fatal para quem está encarnado, nós vamos envelhecer, é nos sentirmos inúteis. Então, conseguir dar utilidade para alguém é fundamental, né? Porque a vida, ela é cuidar e ser cuidado. Passa por isso. Mas continuando aqui nas nossas reflexões sobre o antes e o depois, mostramos aqui um prato de comida que muitas vezes nossos filhos encontram prontinho, e eu não quero dar trabalho para eles, mas deveria não dar trabalho, mas ensinar esse antes e esse depois. Tem outras questões, por exemplo, do custo da existência. Tem aqui uma imagem de celulares e carros, que geralmente as pessoas mudam, quem tem uma condição financeira mais avançada, como se troca de roupa. Ah, eu não gosto mais desse, eu vou passar para um outro veículo, eu vou pegar um melhorzinho. Ah, o celular meu já está ultrapassado, e às vezes não tem nenhum ano. Sim, uma sociedade que nos estimula o tempo todo a consumir vai despertar em nós esse interesse, essa vontade. Porém, a gente não vê nenhum comercial. A gente não vê nenhum momento da TV aberta, por exemplo, talvez ainda da fechada, alguns espaços que nos orientem o antes e o depois. Só nos mostra pronto, como se fosse um passe de mágica, como se não tivesse um custo aquele produto. E às vezes nós embarcamos e nos comprometemos de uma forma sistêmica pelo nosso desconhecimento. Aí eu quero trocar de celular toda hora. Nenhuma crítica, mas você conhece o antes? Sabe como que é produzido? Quais as condições que são produzidos? Ah, isso é mais barato, veio do país tal. Você sabe quais são as condições de trabalho nesse país tal? Isso tudo faz parte do custo da nossa existência. Qual que é a demanda? O que eu tenho deixado de mais leve para a sociedade? E aqui a gente continua, por exemplo, roupas de couro. Ah, mas essa peça é tão linda. Essa peça é tão linda. Cai tão bem em mim. Meu corpo fica tão mais esbelto. Você conhece o custo disso? O custo das existências, o antes e o depois? Pois é. Quando a gente estuda no Espiritismo a lei de causa e efeito, é importante termos noção do que já é possível saber do que vem antes e do que vem depois. Porque, de certa forma, nós podemos ser um peso para a vida ou podemos ser, de certa forma, uma leveza e trazer leveza para a vida, não só nossa. Existe um antes e um depois de tudo isso que nós falamos aqui, seja do celular, do carro, das roupas, das embalagens, que nós muitas vezes escolhemos um produto que tem uma embalagem. E para onde vai isso?
as embalagens que nós utilizamos? Pois é. Aprendemos também no Espiritismo, na questão 540 do Livro dos Espíritos, do átomo ao anjo, tudo se encandeia. Estamos interligados. Aprendemos essa evolução do mineral, vegetal, animal, hominal, angelical. E aí? O que eu tenho feito com esses seres que estão na escala anterior, que estão mais frágeis no momento? Eu tenho colocado a vida deles com mais leveza, assim como eu quero que os superiores coloquem a minha? Eu sei o custo do antes e do depois? Pois é, esse antes e depois que eu queria chamar a atenção, para a gente estar atento nas coisas que eu faço, nos produtos que eu consumo, saber que existe um custo. A vida tem um custo. E às vezes ele é tão caro e um pequeno esforço, um simples esforço, é capaz de livrar muitas dores, muitas dores. Digam os animais, aonde eles estão envolvidos em cosméticos, em produtos que não são essenciais para a vida. Existe um antes e existe um depois. O que a gente queria trazer nesses momentos aqui de reflexão, né? Estamos chegando aqui, caminhando para o final do nosso bate-papo. É isso, nós estamos nos construindo. A vida é um processo de construção, a vida é cooperação, embora cada um terá que dar conta da sua própria obra. Ninguém consegue dar conta da própria obra sozinho, vamos depender. E a cooperação é aquilo que o Kardec vem nos ensinar, que é o antídoto para o mal da onde nasce todos os outros males, que é o egoísmo. Quando eu começo a cooperar, eu consigo sair de mim, me sensibilizar e ver que a minha mãe e o meu pai trabalham tanto, dão tanto duro aí nessa vida. Deixa eu colaborar, deixa eu cuidar da cozinha hoje, aquele esposo com a esposa, aqueles que têm uma tradição anterior, né, de achar que mulher que tem que fazer tudo, homem não precisa fazer as coisas. É importante. Essa vida está pedindo mais sensibilidade, mais cooperação, entendermos que tem um antes e o depois. Não tem nada pronto, não cai nada do céu. É fruto dos nossos esforços. E nessa nossa construção que as relações vão nos possibilitando, essa interdependência, se a gente pudesse ter aqui na camisa, né, uma faixa dizendo, olha, desculpa os transtornos, eu estou em obras, porque obras causa muito transtorno. Quem já fez reforma em casa sabe o transtorno que causa, né, que acaba ocorrendo. Mas nós estaríamos vendo também no outro a mesma camisa. Desculpa os transtornos, estou em obra. E estar disposto a reconhecer que eu estou em obra, tem coisas que eu não dou conta, mas tem outras que eu posso abrir mão, e que o outro que está bem intencionado, que quer fazer essas mudanças, também está nesse processo de aprendizado, e saber o custo da existência, e para saber o custo é importante conhecer o antes, não ter que esperar o depois, a fatura chegar, eu olhar para ela e, poxa, se eu tivesse poupado um pouquinho, se eu tivesse me sacrificado, né? A palavra sacrifício vem do sagrado ofício, o sagrado trabalho de servir a vida. Porque a encarnação, segundo Kardec traz na questão 132, qual que é o objetivo da encarnação? Aí resume mais ou menos em duas questões que eu trago aqui, que é passar pelas vicissitudes, os desafios da própria existência para atingir a perfeição e colaborar, cooperar com a obra da criação. O que eu tenho deixado? Qual que é o meu legado? Né? E se manter de pé, amigos e amigas, não é nada fácil. Conseguir manter-se erguido, mesmo diante de tantas dificuldades, tantas injustiças, e ser ainda um instrumento para auxiliar aqueles que, por algum motivo, pelas suas escolhas, estão em queda, momentaneamente, porque tudo é transitório, não é nada fácil. Levantar cedo, trabalhar, correr atrás, conhecer o mundo espiritual, arrumar tempo para estudar, praticar a caridade, é um desafio, mas é algo que é possível. E o Espiritismo tem muito a nos ajudar nesse sentido. Se manter de pé, estar firme, é o nosso propósito.
E entregar essa firmeza para a vida é um desafio, né? Então era isso que eu queria trazer nesses breves minutos, o antes e o depois, para a gente ter essa consciência. Estamos nos construindo, o outro também. É importante colaborar, ter esse senso ecológico de sistema, que não estamos sozinhos, não tem como jogar nada fora. Se eu jogo fora, cai nos oceanos, animais morrem, poluem, pessoas não podem habitar com salubridade. E é isso. Um fraterno abraço e que estejamos dispostos a nos reconstruir muitas vezes. Que Jesus, que os bons espíritos, que as nossas boas disposições toquem, nos instruam e alimente a nossa existência.